Contos de Horror da Mimi. Capítulo 4. Na Companhia dos Túmulos. Depois dos eventos no seu último conjunto habitacional, Mimi achou outro lugar para morar. Dessa vez ela achou um lugar com aluguel muito bom. Era um prédio novo, tinha sido construído há apenas 2 anos. Tinha 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda voltada para o sul. Embora fosse no piso, no térreo, pegava uma boa quantidade de sol. Tudo era ótimo, exceto que a varanda da frente dela, era voltada para um terreno inteiro, que era um cemitério. Um mar de lápides cinzentas, quase sem fim, habitavam a frente da varanda da casa de Mimi. E era bem perto. Por isso, o preço baixo do aluguel. Quantas pessoas será que saíram dali, que não queriam morar naquele lugar? Naoto tinha ido visitar a nova casa de Mimi. Ele estava muito curioso para conhecer o apartamento do cemitério. E então, como se isso fosse uma grande ideia, ou uma boa ideia, o casal decide passear pelo cemitério, já que Mimi teria que morar ali, então que conhecesse o lugar correto. Ela explica para ele que não gosta daquela situação, mas o preço é muito bom e é o que ela pode pagar no momento. E que não é tão horrível assim, só por uma coisa que a incomoda. Ela aponta para Naoto, uma elevação de terra coberta de grama. E ele diz: isso é só uma elevação tumular, Mimi. Hã? O quê? O que é uma elevação tumular? Quando as pessoas morrem, elas são enterradas. Elas são colocadas embaixo da terra e jogam terra em cima dos seus caixões. Mimi então não entende o que está acontecendo e pergunta: o quê? Como assim? Quer dizer que tem pessoas enterradas nesse cemitério? Deixa de gracinha, Naoto, aqui é a cidade grande. Aqui é uma nota importante que eu preciso alertá-los. No Japão não é comum que pessoas sejam enterradas por uma questão de espaço. O Japão é um país pequeno. Então os mortos lá são cremados e suas cinzas são mantidas em urnas que ficam em suas casas ou mesmo em cemitérios, sob uma lápide. Gente enterrada lá é muito raro. Por esse motivo Mimi ficou tão nervosa em saber que ela está morando a metros de cadáveres. Ela diz que isso não é comum e não acredita muito. Mas Naoto diz pra ela: não liga pra isso não, vai ficar tudo bem. Mas ela liga. Mimi liga. À noite ela está deitada em sua cama e não consegue pegar no sono. Ela não acredita que realmente tem gente morta do lado de fora da casa dela. Eis que então ela ouve um barulho. Parece barulho de pedra arrastando. Que som é esse? De onde vem esse barulho? E o barulho continuava. Parecia que vinha de fora. Por ser muito curiosa, ela se levanta e vai até a janela. Puxa as cortinas, mas... tá tudo escuro, eu não enxergo nada, diz ela. Apenas a silhueta das lápides podia ser vista. Mais nada. O barulho então logo cessou e ela voltou para sua cama. Na manhã seguinte, ainda intrigada, ela vai para a varanda, encarando aqueles túmulos. O que será que foi aquele barulho de ontem? Quando então ela percebe que o seu vizinho está na sua própria varanda, sem camisa, se exercitando com 2 halteres. É um homem alto e musculoso. Que lugar estranho para fazer exercícios, pensa ela. Bom dia, diz ela educadamente. Oi. Bom dia, responde ele. Ô vizinho, tu não ouviu uns barulhos estranhos ontem à noite? Barulho? Sim, no meio da noite tinha um barulho esquisito vindo do cemitério. Sei lá, percebi nada não, disse ele, enquanto ainda continuava exercitando seus músculos. Bem, é um cemitério, né? Será que foi alguma fuinha ou algo assim? Que estava revirando as oferendas em busca de comida?
Será que foi isso? Não, não foi. Com certeza não foi fuinha nenhuma, pensou ela. Ainda intrigada, ela deu mais uma volta pelo cemitério, dessa vez sozinha. A elevação tumular a incomodava, mas algo chamou sua atenção. Uma das pedras dos túmulos estava levemente virada na diagonal, na direção oposta, numa direção diferente do que ela deveria estar. Tá virado na diagonal. Será que esse túmulo é assim mesmo? Ela se abaixou para examinar com mais atenção e percebeu marcas de pedra sendo arrastadas na base do túmulo. Não, tem uma marca de que saiu do lugar. Por quê? Por que essa lápide saiu do lugar? A partir daquele dia, todas as noites, o barulho de pedra sendo arrastada acordava Mimi e tirava seu sono. E ela se perguntava por quê? Por que que as lápides estão se mexendo? Por que que elas estão saindo do lugar? Depois de uma semana, ouvindo isso todas as noites, ela finalmente toma coragem para se levantar e ir até a janela mais uma vez. Mimi agora pegou o costume de deixar a janela da sua sala sempre com a cortina fechada. Ela não queria mais ter que encarar aquela visão. Mas, curiosa, ela foi até a janela, numa noite, puxou a cortina e tomou um susto. Num grito silencioso, ela usou a mão para cobrir a boca. Ela viu duas bolas de fogo azul voando por cima das lápides. Elas giravam no ar como se estivessem dançando. Eram hitodamas. Hitodamas são bolas de fogo flutuante que, na mitologia japonesa, representam o espírito que saiu do corpo. No dia seguinte, ela contou isso para Naoto, que, como de costume, zombou dela. Como é que é? Um hitodama? É, isso mesmo, eu vi um hitodama. Entendi. Com certeza isso é fósforo queimado, disse ele. Fósforo queimado? Quando são enterrados, os cadáveres emitem fósforo, sabe? Quando ele queima, as pessoas acabam confundindo com hitodama. Que legal. Então esse cemitério realmente tem pessoas enterradas nele. O desdém dele irritou o Mimi, que pediu para ele parar com isso. Não tem graça ficar falando essas coisas, Naoto. Então é por isso que você tem deixado as cortinas fechadas ultimamente? Olha, eu deixo as cortinas fechadas porque eu tenho uma sensação ruim, tá? Tenho a sensação de que tem alguém lá fora, como se, na verdade, muitas pessoas estivessem olhando para mim. Sinto o olhar de muita gente em mim. Isso tá me incomodando. Eu fico morrendo de medo de olhar e só olho pela fresta da cortina, mas nunca vejo ninguém. Isso é só impressão sua. Dessa vez Mimi se irritou mesmo com Naoto e levantou a voz para ele. Mas que a lápide saiu do lugar, saiu sim. Se você não acha que é verdade, então vem cá que eu te mostro. Ela pegou o garoto pela mão e levou até lá fora, no cemitério. Levou-o até a lápide inclinada para a diagonal. Não é que é verdade? Disse ele. Isso, Mimi, dá uma olhada naquele outro túmulo ali. A pedra de cima está completamente virada na direção contrária. E não só ele. Aquele e aquele outro. E aquele outro também estão todos virados em outras direções. Eles perceberam que muitas lápides estavam viradas na direção oposta. Então é isso mesmo, deduziu Mimi. Todas as noites as lápides estão saindo do lugar. Com certeza isso é uma maldição. Sua boba, não tem como os túmulos se mexerem sozinhos, completou Naoto. Alguém está mexendo eles, alguém está virando eles. Mas quem viraria as lápides dessa forma? São muitas. Então Naoto tem uma ideia. Ele pega Mimi pela mão e pede para segui-la até a casa dela. Eles entram na casa, ele vai até a sala
e abre a cortina que ela deixa sempre fechada. E para o choque dos dois, todas as lápides estão viradas na direção da janela da casa dela. Os túmulos dessa área estão todos virados para cá. Não é à toa que você se sente olhada, Mimi. Eu não tinha percebido mesmo. Porque eu não abro mais essa cortina? Estão todos virados para minha janela. É por isso que você se sente olhada. Talvez fossem as lápides viradas para cá. A conversa dos dois é atrapalhada, é interrompida, melhor dizendo, por sons de gemido. Gemidos de uma pessoa fazendo exercícios físicos. O idiota do vizinho da Mimi estava só de cueca em sua varanda, flexionando seu corpo musculoso. Flexionando seu corpo musculoso para os túmulos, de frente aos túmulos. Não só isso, ele parecia estar se exibindo para os mortos. Ei, Mimi, aquele é teu vizinho? É sim, disse ela. Ele sempre fica treinando desse jeito. Ok. Naoto decide passar a noite na casa de Mimi. Ele queria ver e ouvir o que acontecia ali. Quando eram mais ou menos 2 da manhã, os dois ouviram o barulho de pedra arrastando. O mesmo barulho de sempre. Naoto então apagou a luz e foi até a cortina, abriu uma fresta. Eles viram 2 Hitodamas girando e dançando no ar. Mas não só isso. Tinha mais alguma coisa. Uma silhueta. Ei, tem uma pessoa ali, sussurrou Naoto. Eles apertaram os olhos na escuridão e viram. O vizinho musculoso estava lá no cemitério, só de cueca, agarrado a um túmulo, virando-o lentamente, fazendo barulho de pedra arrastando, que vinha assombrando os sonhos de Mimi desde que ela se mudou para esse lugar. Ei, é aquele teu vizinho? Então ele é o culpado. Mas por quê? Quando terminava de virar um túmulo, o homem fazia pose, flexionava os músculos e seguia para o próximo. Ele agarrava a pedra do túmulo, virava-o lentamente com sua força e fazia pose em frente a ele, exibindo seus músculos, sua saúde, seu vigor de estar vivo para os mortos. Naoto sentiu raiva e gritou: Ei, você aí! O que você está fazendo? O homem musculoso tomou um susto com o grito de Naoto e caiu no chão, agarrado à pedra do túmulo que ele estava segurando. Ei, Mimi, vamos lá ver. Ele agarrou a mão de Mimi e os dois saíram com uma lanterna. Foram até o cemitério para ver o que tinha acontecido. O homem musculoso havia caído com um susto. Ele estava atordoado. Parecia que ele tinha caído dentro de um túmulo aberto, uma escavação no chão. Não apenas isso. Havia ossos e até mesmo um crânio junto dele. O homem estava atordoado e surpreso com o susto. E ele caiu num buraco. Ei, cara, tá tudo bem aí? Ainda atordoado e meio grogue, o homem olhou para o lado e notou os ossos. Deu de cara com o esqueleto e começou a gritar. O casal chamou a polícia, que chegou em pouco tempo. Eles levaram o homem musculoso para a delegacia, para algum interrogatório. O dia seguinte foi um caos. Naoto e Mimi não conseguiram pregar os olhos. Toda a vizinhança estava revoltada que alguém havia movido as lápides dos túmulos. Então, eles se juntaram para colocar tudo de volta no lugar, mas era muito pesado e eram muitas, tiveram que contratar um guincho. Revoltados, os moradores cogitavam a ideia de dar ao homem musculoso a conta dos guinchos para que ele pagasse tudo. Enquanto Naoto e Mimi apenas observavam da janela da casa dela.
Então era aquele homem mesmo, né? Mas qual era o objetivo dele? Perguntou Naoto. Por que ele queria virar as lápides dessa forma? Bom, isso é um mistério mesmo. Mas o que me assustou, o que me assusta mais mesmo, de verdade, é que tem gente enterrada aí. Me assusta muito dormir perto de gente enterrada. Ah, mas Mimi, zombou mais uma vez Naoto. Os mortos não vão levantar e sair andando. Se você não se importar com os Hitodamas, então não tem problema, certo? Olha, vou dizer que não aguento mais Hitodamas também não. Naoto e Mimi se despedem. Ele está saindo para ir para sua casa quando dá de cara com um homem musculoso voltando da delegacia. Ele entra em sua casa e bate a porta. Ah, o vizinho já voltou, disse ele. Bom, mexer umas lápis não deve dar uma pena muito pesada, não é? Mais tarde, Mimi estava em sua sala lendo um livro e, mais uma vez, ouviu barulhos e sons de uma pessoa se exercitando do lado de fora. Ela reconheceu a voz do homem e saiu. Lá estava ele mais uma vez, o vizinho musculoso, só de cueca, fazendo exercícios na frente dos túmulos, flexionando os músculos. Ele a nota, olhando para ele pela janela, e a cumprimenta educadamente. Ah, oi, e aí? Ontem eu agi mal, desculpa aí. Levei uma tremenda bronca dos policiais. Mas, sabe, receber atenção assim dessa forma é um prazer irresistível para mim, entende? Hã? Como assim atenção? Perguntou ela. Das lápides, melhor dizendo, dos espíritos. Senti que os espíritos dos mortos estão invejando meu corpo jovem, forte e vivo. Para mim é um prazer irresistível. À noite, aquela noite mais uma vez, Mimi acorda com o barulho das lápides sendo movidas. Ai não, começou de novo. Ela olhou lá para fora e lá estava ele, virando as lápides dos túmulos, agarrado a elas. Os Hitodamas giravam em volta do seu corpo como se estivessem nervosos e irritados com ele, mas isso não o impedia. Ele queria muito se exibir para os mortos. Aquele vizinho, ele pretende virar as lápides tudo de novo, mas será que ele não aprendeu nada? Isso não é normal. Ficar movendo lápis no cemitério a altas horas da noite. Ele faz isso só para se exibir para as lápides? Ele perdeu o juízo. Deve ter uma vida muito solitária e ninguém que dá atenção ao que ele mais gosta de si mesmo. Foi então que o homem virou uma lápide e Mimi notou uma coisa que não tinha notado antes. Gravada na superfície lisa e cinza dos túmulos haviam rostos gravados, queimados, como se tivessem sido desenhados com carvão ou queimados com fogo. Vários rostos, com olhos abertos, boca e nariz. Não apenas isso, eles pareciam olhar na direção dela. Ela afastou o olhar e percebeu à sua volta que não era apenas aquele túmulo. Todos os túmulos do cemitério tinham rostos e todos estavam virados na direção dela. Mimi deu um grito de susto, correu para baixo do seu cobertor e ficou lá, tremendo a noite inteira, sem coragem de pôr um pé para fora. Aqueles olhares eram os olhares dos espíritos. Estavam sobre ela. No dia seguinte, o homem recebeu o protesto dos moradores da vizinhança inteira por ter movido mais uma vez as lápides. Sem dúvidas ficou difícil para ele continuar morando ali. E pois, pouco tempo depois, ele se mudou para outro lugar. Não se sabe para onde ele foi e o que aconteceu. Será que ele está em outro cemitério? Ele está em outro lugar? Revirando lápides de um outro lugar, de outras pessoas? Os moradores mais uma vez viraram os túmulos para a direção certa. Exceto alguns, os que ficavam bem na frente da janela da Mimi. Parece que esses aqui
não têm parentes que cuidam deles. E por isso eles continuavam lá, com seus rostos queimados gravados na pedra cinza, com seus olhares virados na direção dela. Fim do capítulo 4.